Olá, meu nome é Ana Paula Lino. Hoje nós vamos falar de um assunto que vocês me perguntam muito nos comentários. Por que que as minhas plantas estão com as folhas amarelando? Eu sugiro que você tenha papel e caneta na mão, porque você vai ter que fazer um diagnóstico da sua planta. Eu vou falar aqui várias causas que as folhas podem estar amarelando. Daí você vai poder descobrir aí na sua casa o que está acontecendo com a sua plantinha. Olha, aproveita que a gente está no início do vídeo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Assim que eu colocar esses vídeos legais que eu estou fazendo, você vai ser avisado, tá? Vou ficar muito feliz com você ser inscrito aqui no meu canal. Olha, as folhas das plantas geralmente são verdes. E quando começa a ficar amareladas, vem a dor de cabeça. Por que que essa planta que eu gosto tanto está amarelando? Olha, nós vamos falar das causas naturais e vamos falar das causas que não são naturais. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Mãos à obra. Quais são as 3 causas naturais que as folhas amarelam? Primeiro, quando a planta está ficando como esta daqui, uma folha lentamente amarela, depois eu percebo que está secando, tem folhinha seca, muito pouco, estou custando achar, olha, folha secando. Então assim, um processo lento. Isso é o envelhecimento natural, é lento. Você vai perceber uma folha amarela hoje, daqui um tempo, outra, lento, e folha seca, não precisa se preocupar. Outra causa natural, a segunda, são plantas que realmente, como essa jiboia amarela, elas são amarelas, é da planta, ela é amarela. Então, ela vai ficando aqui mais amarela, olha a diferença, vai ficando velha, então é a cor da planta. Por exemplo, nós temos aí outras plantas, como nós temos aí o cróton, ele tem folhas amarelas e outras plantas, então é a cor natural daquela planta. Qual o terceiro motivo? Que eu não preciso fazer nada, que é assim mesmo. Quando no inverno, geralmente, as plantas que a gente fala que são caducas, elas geralmente no inverno elas caem as folhas para entrar em dormência. Um bom exemplo são os ipês, outros exemplos são as frutíferas de clima temperado, a uva, o pêssego, a ameixa europeia. Então realmente elas caem as folhas todas e entram aí, ficam aí dormindo para passar o inverno. Essas são as causas naturais, acontecem mesmo, não tem nada o que fazer. Mas quando é problema? Vamos lá então, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Olha, eu tenho aqui esse espatifilo, pode ter faltado rega. Como que eu sei que é falta de água? Ele começa primeiro a murchar, para depois, se você deixar com mais falta de água, depois vai começar a amarelar e geralmente começa essas pontinhas assim secando. Então isso é falta de água. Você vê que o substrato está muito seco e você não deve deixar acontecer isso com a planta. Por quê? Olha, quando você deixa acontecer isso com a planta, ela está ficando mais sujeita a ficar mais fraca, a propícia a pragas e doenças, é muita energia para que ela volte desse murchamento. Não espere a planta murchar para regar. Você rega enquanto ela estiver sem murchar, porque senão é muita energia da planta, uma hora ela vai ficar saturada, já ficar sem energia, vai ficar uma planta que não vai ficar bonita, ela não vai ficar aquela planta viçosa, alegre, bonita, tá? Ao contrário, o excesso de rega, que eu separei aqui uma planta, essa aqui, você vê que ela tá ficando amarelada por excesso de rega e você vê que os talinhos, você puxa, como esse aqui, por exemplo, você puxa e ela arranca, ela fica solta.
Então, isso é o excesso de água. Por que, Ana, que há o excesso de água nas plantas? As plantas não gostam de água? Deixa eu explicar para vocês, não é bem assim. Quando a planta não é aquática, porque tem as plantas aquáticas que amam ficar ali dentro de água, mas a planta não é peixe. O que que tem aqui dentro? Aqui tem substrato, aqui tem ar e aqui tem um pouco de água. Se você tira o ar, deixa com muita água, o que que vai acontecer? Vai ficar só o substrato e água. Daí a planta não tem como respirar. Sabia que as raízes das plantas precisam respirar? Então, se você coloca muita água, começa o apodrecimento da raiz, a raiz já não é mais efetiva, ela não consegue puxar água e nutriente, ela vai começar a amarelar e soltar. E você vai perceber que na conexão, por exemplo, da folha, da conexão no cabinho aqui, olha, tá vendo essa begônia? No cabinho, na conexão entre a folha e a terra, o cabinho vai ficando apodrecido. É fácil você observar quando a planta está com excesso de água. Ela começa o cabinho a ficar apodrecido e as folhas vão amarelando. É muito grave uma coisa na cabeça, uma dica assim valiosa para vocês, uma dica de ouro. O excesso de água é muito pior do que a falta. A falta de água você pode recuperar a planta, mas o excesso de água, o apodrecimento das raízes, às vezes você não recupera. Então peque por menos água do que mais. Um dos fatores de maior problema de amarelamento de todos que eu vou falar realmente é o excesso de água, tá? Então de olho aí nessa dica. Depois, o que que pode ser? Nós falamos da primeira causa, a rega, agora a segunda causa é a luminosidade. Quando a planta está com excesso de sol, ela começa a amarelar e depois ela faz essas queimaduras, tá vendo? E depois fica preto. Isso aqui fica susceptível a praga e doença. Essas folhas assim, é até bom a gente retirar. E são onde o sol bateu, são queimaduras geométricas. E não são na planta toda. Quando é queimadura de sol, por parte igual essa, então queimou só numa parte, é aquela parte, é geométrica, é só naquilo, você vê que é uma queimadura de sol. Ela primeiro fica esbranquiçada, depois amarela, depois fica geralmente preta. Agora nós temos um outro excesso de sol, que é a planta toda. Às vezes eu vejo orquídeas lá com muitas folhas amareladas. Isso nem tem muito problema, porque você rustificou a orquídea ao sol e ela até floresce muito. Então, é um amarelamento como um todo. Essa orquídea aqui, ela tomou muito sol, fica às vezes até cobreado e isso às vezes não traz muito problema para a planta. Vocês já viram aquelas jiboias que a gente tem, ela dentro de casa, ela fica mais verdinha? Vocês já viram ela em árvore, como ela fica amarelada? Então, tem plantas que se adaptam a muito sol e outras não. Então, por exemplo, se eu continuar fazendo aqui com essa begônia maculata, deixando ela em muito sol, ela vai indo e vai morrer. Ela não se adapta ao sol o dia todo. Já algumas orquídeas, como essa catileia, a catileia se adapta, fica amarelada, mas se adapta a muito sol. A jiboia se adapta a muito sol. Clorofito fica mais verdinho em menos sol e mais amarelado em muito sol. Então tem plantas que se adaptam a muito sol e outras não. Agora nós vamos falar dessa planta aqui que está faltando rega. Olha para vocês verem como que a folha vai amarelando rápido. Tá amarelando rápido. E não é, como eu falei para vocês, um ou outro lento. Então tá faltando água, você não irriga. Então vai amarelando e vai caindo mesmo. Agora, um outro fator que a gente tem com as folhas amareladas. O que que pode ser? A questão de pragas e doenças. Olha, por exemplo, gerânios, eles são muito propícios à questão de fungos. Essa roseira, vocês devem ter muito em casa, roseira,
Tá vendo que aqui eu tenho um fungo, ele está ativo porque está amarelo ainda. Então, quando as plantas são atacadas por fungos, ou bactérias, ou vírus, principalmente fungos, e geralmente por excesso de umidade, elas vão ficando aquele amarelado, amarelo e cai. Se a gente não tratar, realmente a planta não tolera. Eu vou deixar na descrição aqui abaixo o que vocês vão fazer para tratar pragas e doenças nas plantas. É uma playlist que você quiser aprofundar nesse assunto, porque realmente são muitas pragas, muitas doenças. Cochonilha, por exemplo, se dá na planta, a gente deixa, então fica aquelas pintas assim espaçadas, amarelas. Então, cochonilhas geralmente são os insetos sugadores, cochonilhas, pulgões, mosca branca, trips. Então, esses insetos, se a gente não tratar, vai fazendo pontos amarelos, depois amarela a folha e a gente vai perdendo aí as folhas das plantas. E as plantas precisam das folhas verdes, saudáveis, para fazer o quê? A fotossíntese. Qual outro motivo que a gente tem de estar amarelando? Olha essa planta, falta nutriente, a planta vai ficando toda amarelada. Quando a gente vê que falta nutriente, adubação para a planta, e está no estágio avançado, as plantas ficam amarelas. Olha como que vocês vão saber diagnosticar. E a nervura fica mais verde. Então, é falta de nutriente e é lento também. Pode ser, às vezes, nas folhas mais velhas, às vezes nas folhas mais novas. E o excesso de nutriente? Aí amarela tudo, a planta inteira, e é rápido. O que eu vou fazer? Eu vou suspender a adubação, regar bastante aquela planta para ver se fica livre, mas às vezes a planta chega até morrer. Adubo é excelente, é o alimento da planta, a gente tem que adubar a planta. Como vocês verem lá nos meus stories no Instagram, eu adubando as minhas plantas toda quinta, todo sábado, é ótimo. Mas siga o rótulo do seu adubo. O excesso de adubo mata a planta mesmo. Outra coisa que eu vou colocar para vocês é outra causa. Olha essa amora, a temperatura. Essa parede aqui tá muito quente e junto faltou água. Às vezes, um alerta para vocês, não é uma causa só, às vezes duas causas juntas. Falta de água com a temperatura alta causou amarelamento das folhas dessa amora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que regar com mais generosidade, com mais abundância, sem encharcar, porque planta não é peixe. E a gente tem que, às vezes, tirar dessa parede quente que essa planta não tolera. Então, a gente tem que seguir o que a planta gosta. Mas, Ana, como que eu vou saber o que essa planta gosta? Olha aqui para vocês verem. A falta de luz na suculenta. Elas vão ficando embranquiçadas, feias, vão estiolando, depois amarela e realmente não tolera a falta de luz. Ana, você está falando que a suculenta gosta de sol, que a maculata é de luz indireta, que o espatifilo gosta de muita água. Como que eu vou saber isso? A melhor coisa é você saber o nome da planta. Manda uma foto para mim, ou quando vocês forem comprar na floricultura, saiba o nome, põe o nome da planta ali no Google e vocês descobrem o que ela gosta, porque depende da origem, da onde elas vieram. Então, por exemplo, os cactos vieram lá do deserto, eles gostam de áreas secas, samambaias, debaixo de floresta, ama água. Então, você sabendo o que a planta gosta, aí vocês de cara vão acertar nos cuidados, no cultivo, e não vai perder aquela planta. Antigamente, uma senhora, nossas avós, as nossas mães perguntavam: olha, sua planta tão bonita, como que você cuida dessa planta? Então, nem sabia às vezes o nome da planta, mas é bom. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, vocês vão amar, é o PlantSnap, que é um aplicativo, tem vários, onde você baixa no seu celular e você tira uma foto e ali sai o nome da planta. Mas é bom você pegar essa planta, jogar no Google e ver se está certo, porque às vezes os aplicativos não acertam o nome da planta, tá? Então é muito bom a gente ver o nome da planta. Qual outra causa? Replantio. Olha essa planta.
ela não tem nutriente, não tem mais nada aqui. Então eu tô regando, tô deixando a luz adequada e ela tá amarelando e caindo. Então falta replantio. Quando as folhas estão amarelando, pense em replantar a sua planta. Às vezes, com essa mini rosa, tem um tempão que tá faltando eu replantar. Não tem nada para ela, vai amarelando, vai morrendo. Então, uma das causas, tem quanto tempo? Aí você faz o diagnóstico. Tem quanto, a parte de que a Ana falou, a parte do replante, tem quanto tempo que eu não replanto essa planta? Porque as plantas, o natural delas é natureza. Você traz ela para dentro de casa, ali ela depende de você, tá sempre um substrato rico em nutriente, matéria orgânica, e com a rega aquilo vai saindo tudo, não fica nada para a planta. O que as raízes vão absorver de nutriente? Nada. Então, replantio. Ao contrário, quando você faz um replante, por exemplo, rosa do deserto. Rosa do deserto, você faz um replante, a folha amarela. Um dos exemplos que eu falei aqui, eu fiz vídeo aqui de rosa do deserto. Um dos exemplos que eu vou falar com vocês de que mais amarela as folhas é a rosa do deserto. Tudo ela amarela, qualquer estressamento. Faltou água, excesso de água, luz a menos, replante, poda, levantamento de caudas, tudo amarela a folha. Até quando ela vai florir, amarela a folha. Então é bom a gente saber isso da rosa do deserto. Por tudo ela amarela a folha. A rosa do deserto. Às vezes a gente tem que achar bom, sabia? Vocês não vão me xingar. Porque a folha amarelou. Sabe por que às vezes a gente acha bom? Porque ela está avisando, é um sinal para você que algo não está bem. Então, olha, você está me deixando sem água, está com pouca água, ela está te avisando. E um bom horário para você estar vendo se as folhas estão amarelas é a hora da irrigação. Então, na hora da irrigação, inspecione, olha se tem alguma folha amarela, se está normal, se não está. Porque se você diagnosticar e tratar aquilo no início, vai evitar que suas plantas fiquem feias, ficam infelizes e você fica mais triste ainda. Então, as plantas sempre são verdes. Se você coloca adubação, elas ficam azuis de tão verde. As frutíferas frutificam, as de flores dão flor. Então, assim, sempre é bom a gente ter plantas com flores verdinhas. A próxima causa que a gente vai falar é quando você adquire uma planta, ou ganha, ou compra em floricultura, que você coloca no carro aquele calor, ou ar-condicionado, aquele frio. Então, a diferença de temperatura prejudica muito a planta e vai começar a amarelar, às vezes até morrer. Então, a temperatura que você coloca a sua planta influencia no amarelamento. Se é uma planta de clima frio, você está com ela em clima quente ou vice-versa, então a temperatura diferente da temperatura que eu falei de uma parede, mas a temperatura, plantas de clima frio que está no calor, plantas de clima quente que está no frio, pode acontecer o amarelamento também. Agora outra coisa, a adaptação. Se você traz uma planta da floricultura, coloca ela na sua casa, ela está se adaptando, é normal. Então ela está num lugar novo, dê aí, observa mais ou menos um mês a adaptação da planta. Se ela depois desse um mês continuar amarelando as folhas, é sinal que realmente pode ser outra coisa. Mas se não for, se ela parar aí um mês, é realmente a adaptação ao novo local. Você está gostando do vídeo, das dicas? Curte o vídeo. Isso, vocês me dão uma força muito grande aqui para o canal crescer. E outra coisa, será que essas dicas vão ser boas para alguém que você conhece? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aí o link nos seus stories, no direct de vocês, que eu vou ficar muito feliz e você vai trazer mais gente para esse canal. Agora, o último fator que eu vou falar para vocês que pode amarelar as folhas é a questão de produtos tóxicos. Por exemplo, você não pode regar a sua planta com detergente, não pode, e caiu
Olha se caiu, você está lavando o piso e caiu no seu canteiro, no seu jardim, água com detergente, esses produtos. Máquina de lavar, posso irrigar com essa água? Não pode. Então, olha se não caiu algum produto estranho nas plantas. Isso realmente amarela as folhas e ela pode até morrer. Gratidão por você ter visto esse vídeo até aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. E o amarelamento das plantas de vocês foi por algum motivo que eu não citei aqui? Deixa nos comentários abaixo. Talvez a gente faça um vídeo mais sobre esse assunto do que você está falando. Observe se tem mais dias que eu postei esse vídeo. Se tiver, aí você deixa a sua dúvida lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu converso com vocês todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.